estamos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor, em comunhão, em adoração, diante da palavra dele que diz: onde dois ou mais, Jesus disse, se estiverem reunidos no seu nome. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Estamos no nome de Jesus, certos desse derramamento do Espírito Santo, certo da alegria, da força, da vida, da graça de Deus mesmo, que sustenta a nossa caminhada do teu lado. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Pega as suas mãos. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Diga a Ele: seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Meu Deus, seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma. Oh, não mudou. Ontem, hoje, sempre. Diga não. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Aplauda o nosso Deus, vamos declarar mesmo: contigo, Senhor, nós viveremos todo o tempo. Aleluia. Ei! Te louvarei pra sempre, tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Quem crê nos milagres de Deus nessa manhã? Oh, aleluia. Eu quero estar com você, meu Deus de amor. Oh, eu quero ir com você por onde for. Oh, eu só tenho essa vida para viver. Ei, diga a Ele: eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Escuro, eu posso te ver. Enquanto tudo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Diga a Ele, diga: eu quero viver com você, Senhor. Eu quero. Pega as suas mãos, diga a Ele: seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Meu Deus, seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Pode erguer suas mãos o mais alto que você puder nessa manhã. E diga mesmo: Deus, mesmo quando tudo parece escuro, quando eu nada ouvir, eu ouço a tua voz. Declare a Ele, diga:
Quando o mundo fica escuro, eu posso te ver. Pela fé eu posso. Quando tudo fica mudo, eu ouço você. Nós só temos o hoje, diga. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre, meu Deus. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Pega a sua voz, exalte a Ele nessa manhã. Ele não mudou. Ele não mudou. Mudou. Aleluia. Ele não mudou. Exalte a Ele nessa manhã, Deus fiel. Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Diga, diga. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Eu te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Quem crê na palavra de Deus liberada essa manhã? Eu quero que você tome sua Bíblia e levante-a bem alta agora. Vamos fazer juntos a declaração que cada domingo temos feito em cada reunião. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã, mais uma vez, a Tua palavra seja tão viva aos nossos corações, seja o alimento para a nossa alma. Que cada irmão seja edificado, consolado, exortado através da Tua palavra e que o caminho da salvação se abra para ele e da reconciliação também. Conceda ao pregador Tua graça e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Hoje, quando com alegria eu dediquei a minha sobrinha ao Senhor, a Xana, Esther, a Xana é a mãe. Mas eu queria encontrar na Bíblia também o nome de 6 homens. Porque hoje eu já tenho 6 homens, 6 netinhos. O Isaac, o Lourenço, o Benjamin, o Tito, o Davi e o Vitório. 6. Mas eu queria encontrar na Bíblia exatamente esses 6 e queria trazer também uma palavra profética para cada um deles. Porque todos são diferentes, mas a palavra do Senhor é para todos. E eu encontrei o nome desses 6, só que os nomes são bem diferentes aqui, mas eu oro para que o coração seja o mesmo. 2 Samuel, capítulo 23, vocês vão abrir, e é um texto longo, eu preciso ler, só que o André, a Cassi, o Felipe e a Mari
e também o Gustavo e a Ana, não colocaram esses nomes, mas porque eram nomes assim bem diferentes. Mas eu quero trazer essa revelação aos irmãos. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 18, diz assim: todos acharam? Observe se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Ela pode estar no iPad, no iPhone, não importa, mas leia. Diz assim a partir do versículo 8. São estes os nomes dos valentes ou guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Verso 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram em perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros em 3. Ele é mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Capzel e grande em obra. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Existe um grito hoje na igreja e na sociedade: onde estão os valentes? Onde estão os guerreiros? Como são forjados esses homens que podem ser considerados aqui como para Davi os seus guerreiros e os seus valentes? Como se forja o valente de Deus? O primeiro que encontramos aqui: o valente é aquele que não desanima diante das impossibilidades. A primeira característica desse guerreiro, desse valente do Senhor, é que ele não desanima diante das impossibilidades. Observe aqui, o verso 8, o nosso primeiro personagem é esse Josebe-Basebate. São estes os nomes dos valentes de Davi. Primeiro, Josebe-Basebate, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Guerreiro, o valente, não é aquele que olha a quantidade dos inimigos,
nem o tamanho do exército inimigo. O valente é aquele que olha para o Senhor dos exércitos. A grande diferença é esta: se nós olharmos para o tamanho do inimigo, a quantidade dos inimigos, este único, um só que está aqui, um que escolheu fazer história na sua vida, um que não quis ver a vida passar por ele, esse que encarnou essa realidade, e ele entendeu isso. Eu e Deus somos mais do que 800 juntos. E diz aqui a palavra: este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu, um a um. Super-herói não é Homem de Ferro, não é Homem-Aranha, não é o Batman. Homem, super-herói, é esse que encarna essa verdade. Esse homem de um nome tão esquisito, José de Batsebete, é uma inspiração para nós entendermos que o valente é aquele que não desanima diante das impossibilidades. Nós olhamos o mundo que vivemos, olhamos o que acontece. Hoje pela manhã, numa igreja lá no Paquistão, entra no meio da igreja, os irmãos reunidos como estamos aqui, estoura uma bomba, 50 irmãos morrem. Quando nós olhamos das investidas, do que está acontecendo em tantos países, o valente é aquele que diz: eu vou. Sabe, essa é uma mensagem não apenas para os meus netos, é uma mensagem para você, minha irmã, também, para todo homem. Nós estamos vivendo períodos assim tão difíceis, quando olhamos o que passa em nosso país, quantas vezes só estamos vendo assim, essa palavra crise, desespero, esse, aquilo, outro. Não é o momento de nós olharmos os 800 que existem para se levantarem. Volte a olhar para o Senhor, descanse e confie nele. O segundo, o valente de Deus é movido por uma santa obstinação. Olha o versículo de número 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Diz o texto: ele se levantou e feriu os filisteus, os inimigos, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento. O povo voltou de onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. O que significa isso? No primeiro momento, lutaram, cansaram, e diz aqui, o resto do exército foi. Se você observar o finalzinho do verso 9, diz: quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele disse: eu vou completar o que tem que ser completo. Vitória só é vitória quando é até o fim. E diz aqui, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Ou seja, ele lutou tanto e fechou as mãos assim e lutava. E quando já tinha alcançado a vitória, derrotado todos os inimigos, não conseguia tirar a espada. A espada ficou grudada na mão dele. Ele não tinha jeito, a espada tinha ficado ali. A espada estava ali. Essa santa obstinação de ir até o fim, de não desanimar. A espada ficou grudada na mão dele, ele podia fazer assim, mas não conseguia tirá-la. Ele foi até o fim. Nós aqui em Lagoinha temos uma frase que repetimos sempre: tudo na vida é como termina que se conta. Existem aqueles que começam bem e terminam mal.
Existem aqueles que começam um casamento bem e terminam tão mal. Outros vivem uma vida miserável. Mas você precisa ter sempre esse entendimento. As coisas podem estar difíceis para você, ruins para você, mas você não pode desanimar. Você, minha irmã, tem que ver o seu marido. Talvez seu marido não é convertido ainda, mas procure vê-lo salvo, procure vê-lo liberto, procure vê-lo aquele homem de Deus. A você, meu irmão, os seus filhos, talvez longe dos caminhos do Senhor, mas continue clamando, continue de joelhos. Deus salve minha família, Deus salve meus filhos, ao ponto do seu clamor ser tão intenso que parece que você não tem outro jeito a não ser isso. A espada ficou grudada na sua mão, de tanto você manejar a espada do Espírito, a palavra do Senhor, ela está então como que pregada, colada em você, e nada vai deter a sua vida, querido irmão. É preciso essa obstinação, como de Caleb. Quando Caleb chega, junto com aqueles 12 espias, 10 lá, ficaram falando, não vamos dar conta, não vamos conseguir, mas ele dizia, nós vamos conseguir. Por causa da obstinação dele, foi apenas só Caleb e Josué que entraram na terra. Os outros todos morreram no deserto. Houve um momento da vida de Sansão, quando a vida dele já estava destroçada. Ele disse, Senhor, olha, eu não quero mais viver. Senhor, eu quero trazer glória ao teu nome. Eu já envergonhei tanto, Senhor, mas eu quero terminar bem, Senhor. Quando ele estava ali como um palhaço, fazendo todos ficarem rindo dele, haviam cortado o seu cabelo, ele estava ali numa situação delicada. Mas houve um momento, depois de tanto tempo vivendo como palhaço, cego, os olhos furados, que ele percebeu que seus cabelos estavam nascendo de novo. E ele diz, não é o tamanho do meu cabelo, pode ter sido só 1 centímetro, mas essa unção sobre a minha vida, ela permanece. E aquela obstinação, eu nasci com um propósito, eu nasci para honrar o nome de Deus. E ali naquele momento, quando todos, naquele carnaval terrível, zombando do nome de Deus, ele diz, Senhor, morra eu agora, Senhor, mas que o teu nome não seja mais vilipendiado. E naquela santa obstinação, ele coloca as mãos das 2 colunas, e vem novamente a unção, o poder do Espírito sobre ele, e aquele prédio imenso é sacudido como um terremoto, e cai, e diz a Escritura, que muito maior, foi a vitória daquele momento, do que em toda a história dele. Por quê? Por causa dessa obstinação. Quando você lê no Novo Testamento, a história de um homem chamado Simeão. Ele ficava no templo, um homem de 84 anos. Ele aguardava o nascimento do Messias. Ele ia para lá, meus olhos verão o Messias. Meus olhos verão o Messias. Meus olhos virão. Ele tinha uma convicção. Ele ia para o templo, será hoje, será hoje, será hoje. E houve um momento, quando Maria e José levam um menino para ser apresentado, dedicado, como as crianças que foram dedicadas hoje. E aí ele diz, quando toma a criança, ele diz, Senhor, despede em paz o teu servo, Senhor, porque agora meus olhos já viram a salvação do Senhor. Querido, enquanto você não puder dizer, eu em minha casa serviremos ao Senhor, que possa chegar um momento na sua história, que você possa dizer isso, agora eu posso ir. Ainda que tivesse uma mulher também, Ana, tão obstinada como ele, mas só que ela fez o inverso. Quando ela viu a criança, ela disse, Senhor, não me leve agora. E diz o texto lá em Lucas que ela passou a pregar para todos em Jerusalém que o Messias havia chegado. Jesus, não houve um momento sequer na vida dele que ele não olhasse para o seu alvo. O alvo dele era esse, levar a salvação, era a cruz. Em todos os momentos, qualquer pessoa ele recebia, abraçava, as crianças beijavam. Mas tão interessante que houve um momento quando um grupo de gregos vieram, queriam ver Jesus.
A única vez que Jesus não se apresentou para um grupo, foi para esse grupo de gregos. Filipe foi lá, que ele falou, tem uns gregos aí que querem te ver. E Jesus não apareceu para eles, porque Jesus sabia da intenção deles. Com certeza era a intenção de levarem Jesus para a Grécia, para lá ele ser um grande filósofo, um grande isto, um grande aquilo. E Jesus simplesmente diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Foi isso que ele falou. Essa obstinação. Até chegar ali na cruz, e as palavras finais dele foram estas. Mas está consumado, está pago. O terceiro personagem, o valente, esse guerreiro, é aquele que não teme arriscar-se por um grande projeto. Chamava-se Samá. Vamos falar o nome dele? Samá. Diz aqui, depois dele Samá, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Verso 12, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Sabe o que é lentilha? É nada. Lentilha era aquela coisa mais simples, estava em qualquer lugar. Não era lá uma plantação de abobrinhas, coisas assim, não. Era de lentilhas. Mas ele disse, esse campo é meu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E quando os inimigos vieram, diz aqui, depois daqueles Samá, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Todos fugiam, todos. Só a presença dos filisteus fazia com que eles corressem, fugissem. Diz aqui, pôs-se Samá no meio do terreno, no meio. Seus amigos, seus vizinhos, todos fugiram. Lá ficou Samá, no meio do terreno. Ele disse, eu vou defender o que é meu. Esse terreno é meu. Sabe, há um tempo de você defender a sua família. Há um tempo de você defender os seus filhos. Há um tempo de você defender a sua esposa. Há um tempo de você defender aquilo que Deus te deu. A palavra diz, guarda o que tens, para que ninguém venha tomar a sua coroa, para que ninguém venha roubar de você aquilo que Deus te deu. Sabe, a sua casa, a sua família. Sabe, lá estava Samá, sozinho. Ele não tinha ninguém na sua retaguarda para protegê-lo. Diz aqui o texto, Samá o defendeu. Os outros todos sumiram, desapareceram. A responsabilidade de defender o seu terreno é seu, meu irmão. Muitas vezes você corre de um lado para o outro, dizendo, pastor, ore por mim. Ou minha irmã, ore por mim. O líder da célula, ore por mim. Tudo bem, nós oramos, querido. Mas a responsabilidade é sua. Esse terreno de lentilhas não era um terreno assim, cheio de ouro, de pedras preciosas. Era lentilhas, mas era dele. Era aquilo que Deus deu. Muitas vezes você acha, eu vou defender, só se for alguma coisa muito grande. Se fosse um terreno de ouro, de pedras preciosas, eu defenderia, mas lentilhas, não. É muitas vezes o terreno de lentilha, querido. É aquele filho que está nas drogas, é a menina que está na prostituição, é seu marido que está longe do Senhor, ou é a sua esposa que está sumindo de casa. É você ficar ali prostrado com a espada que é a palavra de Deus, reivindicando as vitórias do Senhor, defendendo aquele terreno, defendendo. E diz aqui a palavra, e o Senhor efetuou grande livramento. Não pense que é a sua força, não pense que é a sua sabedoria, porque a vitória é do Senhor. É Ele que capacita. Quem fez lá Sansão derrubar aquele templo lá, não foi a força do seu braço, foi o poder do Senhor. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas quando você enche o seu coração dessa convicção, defenda aquilo que Deus te deu. Defenda o que Ele te deu.
o seu chamamento, você tem. Defenda, seja nas mãos do Pai o que Ele quer que você seja. Tenha. Nós precisamos hoje que cada membro de Lagoinha seja obstinado. Sabe por quê? Porque, querido, você já é um vencedor. É tão interessante quando você lê as Escrituras, em Romanos capítulo 16, o verso de número 20. Romanos 16, o verso de número 20. O lugar onde o inimigo vai ficar é debaixo dos seus pés, porque ele não vai tomar posse do terreno onde seus pés pisam. Por isso a palavra diz: todo lugar que colocares a planta dos seus pés, o quê? Já vos tenho dado. O Senhor já te deu. E diz aqui, Romanos 16, versículo 20, diz: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aleluia. O quarto, guerreiro, valente do Senhor. O valente é aquele que faz sempre além do que lhe foi pedido ou foi mandado ele fazer. O valente do Senhor é aquele que não é preciso mandar. Esse guerreiro do Senhor não precisa mandar ele fazer alguma coisa. Ele ouve, ele percebe. Olha o que aconteceu aqui. 2 Samuel 23, verso 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram esses 3 valentes. O valente, esse guerreiro de Deus, esse homem, essa mulher que Deus procura, é aquele que faz não aquilo que é pedido para fazer, mas ele percebe. O valente do Senhor é aquele que faz. Ele sabe ouvir, não quando existe uma voz, ele percebe. Os filisteus tinham tomado Belém. E Davi amava Belém. Lá em Belém tinha uma fonte de água. Uma fonte de água. E Davi simplesmente suspirou e disse assim: se eu pudesse beber da água de Belém. Só isso. Ele não pediu nada para ele. Mas esses 3 ouviram o que ele suspirou, dizendo: se eu pudesse beber da água de Belém. Esses 3 espontaneamente deixaram toda a segurança que estava. E diz aqui o texto que eles foram até essa fonte. Os filisteus estavam ali. Eles trouxeram apenas só uma coisa: um cântaro cheio de água. E trouxeram para Davi. E Davi, quando viu, ele ficou tão grato. Mas ele olhava para aqueles 3 e dizia: eu não mereço isso que vocês estão fazendo. Porque vocês arriscaram a vida. Vocês arriscaram morrer só para satisfazerem um desejo meu. E ele derrama a água como oferta ao Senhor. Na igreja seria tão lindo
Se cada irmão fosse sempre tão espontâneo em tudo, até no natural. Se você falar assim, ó pastor, se chegar e ver, se olhar ali o banheiro, tem uma coisa assim, se eu pudesse colocar um buquê de flor ali para ficar mais perfumado. Aqui em Lagoinha nós só temos uma regra para os irmãos. Os irmãos podem fazer tudo. Tudo que quiser, só não pode pecar. Só isso. Você pode fazer tudo, só não pode pecar. Sabe, não precisa. O sonho que todo pastor tem é de ver cada ovelha espontaneamente fazer as coisas. Hoje, quando falamos sobre uma igreja 100% dizimista, é como eu falei, na igreja não pode ter nenhum morto. Todos têm que estar vivos, não é assim? Esses 3 perceberam e fizeram, não foram mandados, por isso eles estão aqui nessa lista. Então é interessante que não aparece o nome deles. São anônimos. São anônimos. São anônimos. O anônimo é aquele que o nome dele não aparece. Mas o Senhor sabe. Porque não existe um copo d'água dado em nome do Senhor que vai ficar sem a recompensa. O 5º que eu encontro aqui é Abissai. O valente é aquele que está disposto a ser ele próprio, mesmo que ninguém lhe dê valor, o valor que ele merece. Olha o verso 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha um nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30. E era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. O valente é aquele que está disposto a ser ele próprio, mesmo que ninguém lhe dê o valor que merece. Qualquer recompensa aqui é natural e passageira. Há um momento que esses anônimos receberão do Senhor as palavras dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Esse anônimo que eu mencionei, ele é conhecido no céu e no inferno. No céu, ele é honrado. No inferno, ele é temido. Quando você abre a sua Bíblia, em Atos capítulo 19. Atos 19. O versículo de número 15. Atos 19, o verso 15. Diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu. Satanás, os demônios, falando através do endemoniado, dizendo: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Paulo era conhecido no inferno. O homem de Deus, nos céus, ele é honrado, conhecido. Mas no inferno, ele é temido. O endemoniado está falando: eu sei quem é Paulo. O inferno diz: eu sei quem é Paulo. Eu sei. Querido, guarde essa verdade no seu coração. O homem de Deus tem que ser conhecido só nesses 2 lugares: no céu e no inferno. No céu ele precisa ser admirado, mas no inferno ele tem que ser temido. Guarde no seu coração essa verdade. E o último que encontramos aqui é que o valente precisa ser criativo. Muitas vezes você fica olhando: o que eu tenho, eu não consigo, isso e aquilo. Benaia, tudo que ele tinha na mão era um cajado. Ele não tinha, olha o que está escrito aqui. Verso 20 e 21.
2 Samuel 23, verso 20 e 21. Diz: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Gazel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Ou seja, os 2 heróis lá do inimigo ele feriu. Ele desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Então, no tempo da neve ninguém sai para a guerra. No tempo da neve ninguém sai para caçar. No tempo da neve, mas muitas vezes alguém sempre fica esperando o tempo bom. Ah, meu tempo não está tão bom. Minha hora ainda vai chegar. Você que faz a hora. Fala para o seu irmão. Você é que faz a hora. Fala para o seu irmão. Você é que faz a hora. Sabe, a hora já chegou. O Senhor disse: olha, a sua hora vai chegar, mas não, minha hora já chegou. Está nevando, mas eu sou guerreiro. Está chovendo, eu sou guerreiro. O sol está brilhando, eu sou guerreiro. E diz aqui: desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Olha 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, um gigante. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Há um momento que Jesus falou para nós sermos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Ele disse: isso que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Mas preste atenção. O lobo nunca vai comer a ovelha quando essa ovelha está fazendo a vontade do Senhor. Eis que vos envio. Se você tem essa compreensão de estar sendo enviado, querido, pode ir. Ovelha que faz a vontade plena do Senhor, leão não come. Ele diz: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Você guarda no coração essa verdade, sendo esse guerreiro do Senhor. E diz aqui o texto: o atacou com um cajado. Pastor usa cajado. Arrancou-lhe da mão a lança. O que ele fez? Ele toma a lança e com ela mata o inimigo. Cajado não é para matar. Cajado é para guiar. Cajado é para buscar a ovelha. O inimigo é morto pela sua própria iniquidade, pela sua própria arma, ele é morto. Que estes 6 personagens que estão aqui possam inspirar não apenas a vida dos meus netos, mas inspirar a vida de cada um de vocês, para que possamos viver esse tempo que é o tempo do Senhor. Não é para ninguém sair agora, porque agora vem a parte mais gostosa também. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Nós vemos nessa manhã uma realidade muito forte. Se apresente para quem está do teu lado, diga para ele: eu sou um guerreiro adorador. Cumprimente umas 3 pessoas à sua volta, fala para ele: você é guerreiro adorador, você é guerreiro adorador, você é guerreiro adorador. Nós vemos esses valentes ali como discípulos de Davi. Quantos são guerreiros adoradores de Deus? Dê um brado de louvor nessa manhã de vitória. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aplauda mesmo o Senhor. Aplauda Ele, porque os gigantes vão cair, os inimigos vão cair. Nós cremos e mais uma vez levantamos o Brasil também e declaramos que todo gigante de corrupção, de destruição na nossa nação vai, diga comigo, vai cair em nome de Jesus. Querido, há uma canção que nós vamos cantar que diz isso: eu vou vencer. Coloca a letra da canção aqui, nós vamos cantar essa verdade. Olha lá, coloca lá a letra, gente. E nós vamos ler essa verdade, vamos proclamar, porque o gigante vai cair. Fala para quem está do teu lado: vai cair porque você é guerreiro adorador. Olha o que diz: se a vida é uma luta, eu vou vencer. Com Cristo à frente, nada vai me deter. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Olha aqui para mim.
Quanto maior o gigante, maior a cabeça dele, não é? Se fosse uma formiguinha, como é que Davi ia acertar a pedra na formiguinha? Não, mas ele tinha a cabeça bem grande. Ele mirou ali e foi pum, direto. Quem está crendo aqui comigo nessa manhã? Então, quanto maior é o gigante, ele acha que ele é muito grande, mais fácil vai ser dele cair em nome de Jesus. Amém? É grande, é lento, né? Não vai conseguir, vai cair todos em nome de Jesus. Amém? Volta, continua lá. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. Se apresenta para quem está do teu lado de novo. Você é guerreiro adorador. E a música continua lá, ó. Do lado de fora. Ah não, com a pedrada na cara, faça assim com a mão direita, ó. Com uma pedrada na cara, eu vou derrubar. A palavra de Deus é como uma pedra, Jesus Cristo, a pedra angular, e nós vamos lançando essa palavra. Com a palavra de vida, eu vou vencer. Aí continua, olha, do lado de fora, pareço pequeno, mas temos o que? Um gigante, Jesus Cristo, que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou da geração de Davi, guerreiro adorador. Levante a sua mão e olha só o que ele diz. Quem vem contra mim, coloca lá, esse é Salmo de Davi. Quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha é o meu protetor. Aplauda o nosso Deus, guerreiros de Deus, vamos declarar essa verdade. Quebrados de louvor, vamos declarar, aleluia! Quantos são guerreiros adoradores nessa manhã? Dê um brado de louvor ao Senhor, igreja. Diga aleluia. Ei! Guerreiros valentes do Senhor, aleluia. Se a vida é uma luta, eu vou vencer. Com Cristo à frente, nada vai me deter. Se o gigante é grande, é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. A mão direita, vai lá. Com uma pedrada na cara, diga, eu vou derrubar. Com a palavra de vida, cante, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aleluia. Do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou a geração de Davi, guerreiro adorador. A mão direita, vai lá. Com uma pedrada na cara, o gigante cai, eu vou derrubar. Com uma palavra de vida, canta, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Yeah, yeah. Oh, pegue as suas mãos, declare esse salmo. E quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha é o meu protetor. Diga, quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha é o meu protetor. Levanta a mão e bate palma, igreja, você crê? Diga aleluia. Declare, do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou da geração de Davi, guerreiro adorador. Com uma pedrada na cara, o gigante cai, eu vou derrubar. Com uma palavra de vida, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Como valente do Senhor nós vencemos, como valente de Cristo, aleluia. Levante a tua mão direita pela fé agora, vai. Com
uma pedrada na cara. Com uma pedrada na cara, o gigante cai. Com uma pedrada na cara, o gigante cai. Com uma pedrada na cara. Dê um brado de vitória se você crê nessa manhã. Aleluia! 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 Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Dê as mãos pelos corredores também. Pode dar as mãos. Isso. Olhe para mim. É tão interessante que na Bíblia não tem a palavra sucesso. Você vai encontrar a palavra sempre triunfo na Bíblia. Triunfo. Sucesso é no natural, aquilo que as pessoas buscam. Mas o triunfo é essa palavra divina, celestial. Quando dizem todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é sempre do Senhor. Esses homens estão aqui para cada um deles. Vamos repetir para você gravar bem. Cada um deles, guarde no seu coração isto. Temos aqui um espelho para nós nos vermos. Deus não chama os capacitados. Ele capacita a cada um de nós. Vamos ler juntos? Como se foge esse valente Deus, vamos falar juntos, um por um. Primeiro, o valente é aquele que não desanima diante das impossibilidades. Segundo, o valente de Deus é motivado por uma santa obstinação. Terceiro, o valente é aquele que não teme arriscar-se por um grande projeto. Quatro, o valente faz sempre além do que lhe pedem ou manda. 5. O valente é aquele que está disposto a ser ele próprio, mesmo que ninguém lhe reconheça. 6. O valente precisa ser criativo. Guarde no seu coração essas verdades. Você acabou de cantar uma verdade. Eu vou vencer. Pastor Ezinete vai levantar um clamor agora, para que possa sair por aquelas portas hoje. Você ao sair por aquelas portas hoje, que você saia de um modo diferente. Procure se ver, não no espelho do seu coração. Procure se ver na palavra. Nós acabamos sempre de proclamar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Jamais se esqueça disso. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E ele disse: se alguém é fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Davi, antes de lutar com o gigante, primeiro ele lutou com o urso, lutou com o leão, depois ele foi lutar com o gigante. Ele não começou já lutando com o gigante. Você vai crescendo, a fé cresce, a fé cresce, a fé cresce. Eu tenho que ser diferente cada dia na minha vida. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Vamos crescer. Aleluias, aleluias. Quantos precisam de uma unção nova do Senhor nesta manhã? Aleluia. Então levante a sua mão aos céus nesta hora. Nós precisamos de uma unção nova do Senhor. Precisamos crer nessas promessas que acabamos de ouvir. Isso alimenta a nossa fé, nos ergue, nos traz vitória. Mesmo quando o momento é difícil, mesmo quando a dor salta mais forte, quando as lágrimas vêm, quando os problemas nos cercam, mas quando ouvimos a palavra do Senhor, entendemos e compreendemos quem somos em Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, abre as comportas dos céus nesta manhã e vai chover, Senhor, uma unção de milagres, uma unção de novidade de vida, uma unção de força, uma unção de graça, uma unção de poder, uma unção de autoridade, porque, Pai Celestial, nós nos levantamos nesta manhã como soldados valentes, escolhidos, eleitos, separados, chamados para vencer, vencer e vencer. Em nome de Jesus, nesta hora, toda opressão
oposição, toda fortaleza contrária, toda palavra lançada contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor, palavras de derrota, palavras de miséria, palavras de cansaço, palavras de desânimo, em nome de Jesus, nesta hora, nós nos levantamos como soldados do Senhor, para entrarmos na porta da vitória, para passarmos pela porta do milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos derrotado agora toda fortaleza, todo sofisma, tudo aquilo que tem impedido entrarmos pela porta da vitória, em nome de Jesus. Nesta hora, nós, na autoridade do Senhor, damos o comando nesta manhã: bate em retirada, bate em retirada, bate em retirada da nossa frente, todo impedimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Quais são os problemas que têm afligido você? Quais são os problemas que têm te afligido? Coloca diante de você nesta hora. Quais são os problemas? É o seu casamento? É os seus filhos? É o financeiro? É a sua própria vida espiritual, que você não consegue enxergar a glória de Deus, você não consegue enxergar a bênção do Senhor? Coloque diante de você, porque essa muralha vai cair nesta manhã. A palavra revelada, a palavra dita, a palavra lida, a palavra de Deus é verdade. E sabe, igreja, nós estamos vivendo um momento de grande guerra. Quem vai se levantar, e quem não vai retroceder. Mas quem confia na palavra do Senhor vai prosseguir, e esses gigantes vão cair por terra. Eles vão cair por terra, eles vão cair por terra, porque o maior está dentro de você. Abre as suas mãos. Quais são os problemas que estão diante de você? Você não vê solução. Você olha, não vê solução. Você não vê porta aberta. Mas há um Deus poderoso que se levanta nesta manhã. Esta manhã poderosa. Diga: problemas, dificuldades, dores, angústias, barreiras, em nome de Jesus. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e nesta hora, na autoridade do Senhor, eu dou um comando: problemas, dificuldades, dores, ameaças, bate retirada, bate retirada, bate retirada, lança fora, lança fora, lança fora. Diga: eu lanço fora, eu lanço fora, eu lanço fora da minha frente, em nome de Jesus. Eu abro os meus olhos espirituais para ver a glória de Deus, o socorro de Deus. Diga: eu preciso do socorro, das misericórdias do Senhor. E na autoridade, a verdade que liberta, eu tomo posse nesta manhã da verdade e da palavra revelada. Eu sou a autoridade, e o gigante vai cair, vai cair, vai cair, em nome de Jesus, a autoridade do Senhor. Agora, muitas ameaças, o Espírito do Senhor mostra nesta hora, revela quantas pessoas intimidadas, que não dormem à noite, ameaçados pelas trevas, por palavras contrárias. Satanás
tem entrado na sua casa e tem feito arruaça. Ei, presta atenção, o Deus poderoso está aqui nesta manhã. O grande eu sou está aqui. Em nome de Jesus, a sua casa agora vai ser visitada. A sua casa vai ser visitada. O seu leito será visitado. Essa nuvem negra que tem parado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual. Agora, bate retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga com toda autoridade: toda praga das trevas que tem vindo contra mim, contra a minha família, contra a minha vida, contra a minha fé, na autoridade do Senhor, eu dou o comando agora. Diga com autoridade: bate retirada, bate retirada, bate retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Há uma unção diferente neste lugar, nesta manhã. Um revestimento de autoridade. Medo. Você olha os jornais, você vê as coisas acontecendo, você está atemorizado. Isso não é para cristão, isso não é para valente. Nós podemos passar, como muitas vezes eu passo por um momento difícil, mas de repente eu me levanto. Você está com os seus braços assim, você vai quebrar o impedimento, porque você nesta manhã vai entrar pela porta da graça, da autoridade. Você é mais que vencedor. 3, o Senhor te escolheu, te chamou pelo nome. 3, você alcança a vitória. Quebra! Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Dê glórias, dê glórias, 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 glórias. Vai voltar hoje para casa. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Diga: eu creio, eu creio, eu creio, e eu já estou vendo a glória de Deus. Eu vou crer para ver, eu vou crer e eu vou ver a vitória na minha vida. Diga: eu sou a autoridade constituída pelo Senhor Jesus Cristo. Dá um brado de vitória ao Senhor, vencedores. Aleluia! Guerreiro, valente, põe as suas duas mãos sobre seu peito. Daqui 5 minutos todos vão sair. Daqui 5 minutos você vai sair. Eu preciso de você agora em intercessão. Daqui 5 minutos todos vão sair. Mas eu preciso que você esteja orando agora. Porque talvez perto de você tenha alguém que precisa hoje entregar a vida a Jesus. Feche os olhos, todos com os olhos fechados. Só o Espírito Santo se movendo em nosso meio. Só o Espírito Santo se movendo em nosso meio. Com seus olhos fechados, vamos nos identificar com aqueles que estão aqui, que ainda não se entregaram a Jesus, e com aqueles que estavam desviados, mas que hoje voltam. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que Tu és o vencedor, Tu és o Salvador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu sou um pecador, miserável, não consigo endireitar minha vida,
Mas nesta hora, eu abro o meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que estava afastado, desviado, como um pródigo, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, toda a igreja orando. Eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração agora. Você não vai repetir essa oração, porque eu quero orar sozinho por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que hoje quer ter esse encontro com Jesus, encontro de salvação, ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, só por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço que você me dê um sinal, que você levante uma das suas mãos no seu lugar agora. Você que hoje volta para ele, você que o toma como seu Senhor e Salvador hoje, você que entrega a sua vida a Jesus, levante bem alta a sua mão. Todos em pé nessa batalha espiritual, levante bem alta a sua mão. Estou vendo as suas mãos erguidas. Isso. Agora abra os olhos. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente, porque nós vamos orar por você agora. Queria pedir que cada crente que está aqui fale com o vizinho que está ao seu lado. Ele até pode parecer que é crente porque tem uma Bíblia, mas pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de você ministrar aos corações. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe seu lugar e venha. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo, sem constrangimento algum, venha. O Senhor te recebe. Esta é a hora de Deus para você. 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 Deixe seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de Deus para você também. É o momento de você abrir o coração e dizer: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. Esse é o seu hora, esse é o seu momento. Queremos te abençoar. Aparece agora na tela um telefone 3429-9550. Ligue agora. Queremos orar por você, colocando sua vida na vida de Deus o Pai. Se você mora aqui em Belo Horizonte, espero vê-lo aqui ainda hoje às 6 horas da tarde, que novamente estaremos juntos, e seria tão bom se você pudesse estar aqui. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Queridos, meus pastores vão impor as mãos sobre vocês. Mais pessoas estão vindo. Você que continua aí no seu lugar, chegue aqui à frente. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Se aproxime. Mais pessoas estão vindo. Você que está aí na sua casa, você que nos assiste ainda pela Rede Super agora, eu tenho um convite para você. Gostaria tanto de ter você aqui conosco, logo mais às 18 horas. Às 15 horas temos uma celebração, pastor Ronaldo dirige, mas às 18 horas eu quero voltar. Deus tem preparado uma mesa e um banquete espiritual para a sua vida. Venha com a sua família, logo mais às 18 horas. Dê um passo à frente. Igreja, estenda as mãos sobre estas vidas.
Senhor, na autoridade do nome de Jesus, desligamos desses corações todo o poder das trevas e ligamos estas vidas à tua vida, para que a partir de hoje possam viver como filhos e filhas do Senhor, amados, queridos e perdoados em teu nome. Amém. Olhe para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. No momento que você se reconciliou com Ele, Ele te abraçou. E hoje você tem até uma nova família. Uma família meiga, carinhosa. Uma família que você pode contar com ela. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para conhecer a sua família. 1, 2, 3. Vire agora. Olha, é a sua família. É a sua nova família. Te abençoo, 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 te abençoo. Grande amor de Cristo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.